O mundo está pegando fogo, mas hoje eu quero que você fale, além desse incêndio, da tua visita recente que você fez à China, tá? O show é seu aí, quando você quiser eu coloco as fotos, enfim, casa é sua aí, boa noite, seja bem-vindo a bordo. Boa noite, comandante, meu grande amigo, boa noite, espectadores do Canal Arte da Guerra. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Temos um cenário de grave escalada entre o Irã e Israel, tal como previmos na nossa primeira live. As respostas retaliatórias do Irã nivelaram o confronto e, tal como falamos, houve uma reação da sociedade iraniana, estabelecendo uma coesão nacional, uma resiliência nacional, uma coesão social, uma resiliência nacional não imaginada e não verificada desde 1980, durante a invasão do Iraque por Saddam Hussein ao Irã, logo após a Revolução Teocrática Islâmica. Tal como também alertamos, uma semana antes do ataque israelense ao Irã, talvez tenha sido um erro de cálculo, tanto do parte de Israel quanto do parte do Ocidente, havia um estado de greve geral na sociedade iraniana, por causa da grave crise econômica, social e energética que o país sofre. Greve geral envolvendo funcionários públicos, professores, etc. Simplesmente todas as categorias sociais e todas as alas da sociedade iraniana abdicaram das insatisfações específicas, conjunturais, contínuas ou pontuais e se uniram dentro de uma guerra que já considero como existencial e de identidade nacional. Lembremos que o Irã não é homogêneo, não tem só uma etnia dos árias, ou seja, oriunda dos árias persas. Ela tem azeris, tem hazaras, tem até curdos, e praticamente a imensa maioria, quase que mais de 95% a 98% da sociedade está unida numa guerra de confrontação contra Israel e o Ocidente coletivo. É importante, então, frisar uma primeira consequência dessa escalada. Segundo ponto é aquilo que nós alertamos. Guerra não se avalia apenas pelo sistema de armas, pela estratégia e também pelos aspectos tático-operacionais. Também temos que analisar a resiliência da sociedade para aguentar os golpes e aguentar os bombardeios. E, ao que indica, o regime e a sociedade iraniana não vão colapsar com a continuidade desses ataques, ainda que eles sejam mais massivos, por parte da Força Aérea Israelense e com um suporte cada vez mais declarado e claro dos Estados Unidos. Tal também, como advertimos, Trump declarou que, de forma até descarada, que houve todo apoio a Israel, tanto na provisão de defesa aérea com fornecimentos THAAD e também do Arrow 2 e Arrow 3 e munições para o Patriot PAC-3, bem como no reabastecimento aéreo para esses ataques e no fornecimento de inteligência. Outro ponto que também temos que destacar foi uma espécie de reorganização do aparato de segurança e de inteligência do Irã, que tinham sérios problemas, focando no desmantelamento das células do Mossad, mostrando um alto nível de infiltração do Mossad nas estruturas institucionais do regime. Mas, ao que indica, essas operações de desmantelamento, através de operações de contra-inteligência e de cerco e neutralização das células do Mossad, de infiltração, estão sendo bem sucedidas, embora haja muito trabalho a ser feito. E também, principalmente, ao que indica, de acordo com matérias até da mídia ocidental mainstream agora, mais, digamos, sóbrias, pelo menos parte delas, como o Wall Street Journal, o próprio Washington Post, o New York Post, afirmando que não houve danos substanciais à estrutura do programa nuclear iraniano. E que seria muito difícil os Estados Unidos poderem, com a GBU-57, fazer um ataque anti-bunker na usina nuclear de Fardol. Ainda que houvesse um ataque razoavelmente bem sucedido à usina nuclear de Fardol, é importante destacar que a infraestrutura do Irã, nas chamadas cidades subterrâneas, que englobam todo o programa nuclear de Arak, Isfahan e também de Fardol, são interconectados.
existe uma logística que ocorre, uma interconexão, seja no aspecto da mineração, do processamento e também do enriquecimento do urânio, de modo que, se destruída uma, ocorre a migração de parte desse ciclo de produção e de enriquecimento para outra usina. Mesma coisa em relação às cidades subterrâneas e com fábricas de produção de mísseis, dos mísseis balísticos. Importante também frisar que o Irã tem utilizado muito TEL, ou seja, transportador eleitor-lançador, de característica móvel, para, consequentemente, poder se evadir de fogos de contrabateria e ataques, especificamente de precisão da Força Aérea Israelense. A Força Aérea Israelense, que no primeiro dia empregou 200 aeronaves de combate, atualmente tem por dia utilizado 50 a 60, utilizando em torno de 100 a 120 munições, normalmente 2 munições por caça, em grande parte GBU-39, e alguns mísseis, como o Delilah e o Popeye. Então, é importante aqui frisar que agora a escalada e o conflito está muito focado em ataques de precisão em ambas as forças beligerantes. Entretanto, há um problema, como já tínhamos falado, de uma crise de profundidade estratégica de Israel, que sem a assistência dos Estados Unidos não tem condição de dar continuidade a esse ataque. Vide ao fracasso contínuo das camadas de defesa aérea. A camada de defesa aérea hoje israelense engloba cerca de 10 estruturas, porque não envolve só aquilo que está instalado no seu território, envolve parte da aviação de combate norte-americana, que decola da Jordânia, decola da Arábia Saudita para interceptar os mísseis, e também os navios norte-americanos, que também são utilizados através do sistema Aegis para interceptar tanto os drones quanto os mísseis. Então, temos uma camada de defesa aérea a favor de Israel, formada por 10 estruturas. Então, ainda assim, os mísseis balísticos iranianos têm conseguido penetrar nessa rede de defesa aérea. E isso tem impactado significativamente não só o aspecto do moral israelense, mas também o aspecto militar e também econômico, tendo visto que muitos ataques aconteceram em Tel Aviv, que é o centro financeiro do país. E, portanto, é importante nós analisarmos os desdobramentos do que aconteceu desde o primeiro dia. Ou apostou-se numa queda rápida do regime, com ataque de choque e pavor e de precisão, ou também um forte ataque cibernético. Os iranianos mostraram uma capacidade também de contra-ataque cibernético reconhecido pelos próprios israelenses, com a utilização das câmeras de vigilância em todas as principais cidades para poder favorecer a geolocalização dos ataques de mísseis. Então é importante aqui ressaltar que as pessoas se precipitaram em relação ao eventual colapso rápido do regime iraniano.